Quarto de guerra. A oração é uma arma poderosa na batalha espiritual. Quarto de guerra é uma obra de ficção. As pessoas, os eventos, os estabelecimentos, as organizações ou os lugares que aparecem no texto são usados de forma fictícia. Todos os demais elementos desta obra foram extraídos da imaginação do autor. Para levar as nações a se colocarem novamente de pé, precisamos primeiro ficar de joelhos. Billy Graham. Capítulo 1. Dona Clara. Era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos e pele escura. Ela deu um suspiro de alívio ao parar no estacionamento do cemitério, como se o simples fato de apertar o freio fosse uma resposta à oração. Arrastou os pés entre as lápides resolutamente, meneando a cabeça em atitude de reconhecimento ao passar por nomes familiares. Estava se tornando difícil associar os rostos aos nomes. Seu ritmo era firme e cada passo a levava para mais perto do seu destino, uma lápide na qual se lia Williams. Quando chegou até ela, ficou de pé e deixou que o cheiro fresco da terra envolvesse. A sensação era de chuva. Você sempre amou a chuva, não é, Léo? Ela fez a pergunta em voz alta. Sim, é verdade. Você amava a chuva. Nesses momentos sagrados da vida de Clara Williams, ela sabia que não podia realmente conversar com seu marido. Ela sabia onde a alma dele estava, e não era sob a terra verde abaixo dela. Ainda assim, aquela prática clareava sua mente e a conectava ao passado de uma maneira que nada mais conseguia fazer. Ela podia olhar os retratos de Léo vestido com seu uniforme militar, além de algumas fotografias desgastadas que ele trouxe consigo ao retornar do Vietnã e que a faziam sentir-se mais próxima, mas não havia nada como a sensação de passar sua mão pela pedra esculpida, sentir o nome gravado e ajustar a pequena bandeira sobre seu túmulo. Sempre tinha de haver uma bandeira ali. Clara não tinha noção alguma de combates militares, a não ser por aquelas fotografias que seu marido guardava. Ela não conseguia assistir a filmes de guerra, principalmente os documentários com sequências trêmulas de homens em combate. O napalm caindo sobre as tropas e o ricochetear das M-16 contra os ombros nus. Ela mudava o mais rápido possível de canal, saindo da estação que transmitia essas coisas. Era algo que a atingia até a alma. Mas Clara conhecia outro conflito. Ele era travado todos os dias nos 6 bilhões de campos de batalha que são os corações humanos. Ela conhecia o suficiente sobre guerra para entender que, escondido em algum lugar, protegido do ataque de tiros e bombas, alguém havia desenvolvido uma estratégia. Ela imaginava seu marido olhando mapas e coordenadas. Suados, cansados e assustados, ele e seus homens analisavam as ações do inimigo e mobilizavam recursos para deter seu avanço. Nos anos após a morte dele, Dona Clara ouvirá histórias de sua bravura e sacrifício por seus homens. Precisamos de homens com uma coragem de aço hoje, Léo, ela dizia. Homens como você, com uma coragem de aço e um coração de ouro. Mas o coração de Léo havia parado de funcionar cedo e a havia deixado sozinha com um filho de 10 anos. A morte dele havia sido repentina. Ela não estava preparada para isso. Na casa dos 30 anos, ela pensava que tinha muito tempo e que a vida duraria para sempre. Mas não foi assim. A vida tinha sua própria estratégia e o tempo havia feito um corte em seu coração, como um rio cortando a terra. Clara ajoelhou-se cuidadosamente, junto ao túmulo, e arrancou algumas ervas daninhas, pensando em um dia, 40 anos antes, quando ela estava de pé naquele mesmo lugar com seu único filho. Eu gostaria que você pudesse ver o Clyde, disse ela. Ele está tão parecido com você, Léo. Ele fala como você. Tem o seu jeito em muitas coisas. A maneira como ele ri meio baixo e com facilidade. Gostaria que você pudesse ver o homem em que ele se tornou. 40 anos antes ela estivera ali com Clyde, olhando para as lápides que cobriam a paisagem e os entes queridos. Por que as pessoas têm de morrer, mamãe? Ele perguntara na ocasião. E ela respondeu depressa demais.
Disse a ele que a morte vem para todos, e citou uma passagem da Bíblia que diz que ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então, de repente ela percebeu que ele não estava em busca de teologia, mas de outra coisa totalmente diferente. Ela ajoelhou-se naquele mesmo lugar e disse a ele a coisa mais verdadeira que sabia. Não sei por que as pessoas têm de morrer, filho. Não creio que a morte foi o que Deus queria. Mas sem dúvida ela fazia parte do plano de alguém. Creio que Deus é grande o bastante e poderoso o bastante para usá-la. Há mais coisas acontecendo aqui do que nossos olhos podem ver. Clyde então olhou nos olhos dela com lágrimas nos olhos. Ela o abraçou e chorou com ele, e quanto mais perguntas ele fazia, mais forte ela o abraçava. As palavras subiram bem alto, acima das árvores, e foram levadas pelo vento. Ela ainda podia sentir o abraço dele junto ao túmulo. Nunca pensei que eu envelheceria, se ela disse ao marido, e olhou para a pele enrugada de suas mãos envelhecidas. Tentei seguir em frente e simplesmente viver a vida. E, agora, 4 décadas se passaram como um vento forte. Tentei aprender as lições que Deus me ensinou. Ela se levantou e sacudiu a grama de seus joelhos. Sinto muito, Léo. Eu gostaria de voltar e tentar de novo. Gostaria de ter outra chance. Mas está tudo bem agora. Você pode descansar. Eu o verei em breve, espero. Ela ficou ali por alguns instantes, com as lembranças inundando sua mente, depois fez a longa caminhada até o carro e ouviu vozes à distância. Um casal discutia a cerca de 30 metros de distância. Clara não conseguia ouvir as palavras, não sabia dizer sobre o que era a discussão, mas teve vontade de sacudi-los e apontar para os túmulos, e dizer-lhes que eles estavam lutando a batalha errada. Dizer que deveriam ver o verdadeiro inimigo. E que as vitórias não acontecem por acaso, elas acontecem com estratégia e mobilização de recursos. O casal entrou no carro e partiu, e Clara se arrastou até o seu e entrou, de repente, sentindo-se sem fôlego. Se eu não soubesse que não é verdade, acreditaria que este cemitério está ficando maior cada vez que venho aqui, se ela balbuciou consigo mesma. Ela podia ouvir Léo rir, aquele eco doce e ao mesmo tempo amargo, ressoando através dos anos. Elizabeth Jordan notou tudo o que havia de errado na casa que estava à venda antes mesmo de bater na porta da frente. Viu falhas no paisagismo e rachaduras na entrada para os carros, além de um problema com o escoamento do telhado junto à garagem. Antes de bater 3 vezes, ela viu a tinta lascada no peitoril de uma janela. Esse era o seu trabalho. A apresentação é tudo, afinal, você só tem uma chance de deixar uma primeira impressão em um comprador em potencial. Ela viu seu reflexo em uma janela e endireitou os ombros, puxando sua jaqueta escura. Estava com os cabelos presos para trás, o que acentuava mais seu rosto. Seu nariz era protuberante, sua testa alta e sua pele tom de chocolate. Elizabeth tinha uma linhagem que poderia rastrear até 150 anos. Ela havia feito uma viagem com seu marido e sua filha pequena 10 anos atrás até uma plantação no extremo sul do país, onde sua tataravó viverá. A pequena cabana havia sido reconstruída, juntamente com outros alojamentos para escravos dentro da propriedade, e os proprietários haviam procurado algum parente pelo país. Apenas entrar no local fez com que ela se sentisse como se estivesse tocando no coração de seus ancestrais, e ela lutou para conter as lágrimas ao imaginar a vida deles. Ela abraçou sua filha com força e agradeceu a Deus pela perseverança dessas pessoas, pelo legado deixado por elas e pelas oportunidades que tivera, as quais elas jamais poderiam imaginar. Elizabeth esperou até que a porta se abriu, e depois sorriu para a mulher ligeiramente mais jovem que estava diante dela. Melissa Tabor segurava uma caixa com objetos domésticos e se esforçava para manter o telefone celular equilibrado sobre seu ombro. Ela fez um gesto indicando a Elizabeth para esperar um segundo. Mamãe, preciso desligar, ela disse ao telefone. Elizabeth sorriu, esperando pacientemente. Sobre o ombro, Melissa disse. Jason e David, livrem-se da bola e ajudem-me com estas caixas.
Elizabeth quis estender a mão e ajudar, mas teve de se encolher quando uma bola passou voando sobre sua cabeça. A bola quicou de forma inofensiva no quintal atrás dela e Elizabeth riu. Oh, sinto muito, disse Melissa. Você deve ser Elizabeth Jordan. Sim, sou eu. E você é Melissa? A caixa quase caiu quando Melissa apertou a mão de Elizabeth. Sim. Sinto muito. Acabamos de começar a preparar a mudança. Não há problemas. Posso ajudá-la com isso? Um homem com uma maleta e uma pasta de documentos passou por elas. Querida, tenho de estar em Knoxville às 2. Mas terminei o armário. Ele estava segurando um urso de pelúcia e soltou-o dentro da caixa. Isto estava na geladeira. Ele passou por Elizabeth no degrau da frente e parou, apontando para ela. Corretora de imóveis, disse ele, parecendo orgulhoso de si mesmo. Não era um nome, mas um título que ele lhe deu. Ela era alguém para ser colocado em um arquivo em sua cabeça. Elizabeth sorriu e apontou de volta. Representante de software. Como você soube disso? Ele perguntou, com os olhos arregalados. Está na pasta que você está segurando, se ela era tão boa quanto ele em classificar e comentar. Ela teve de se esforçar para fazer conexão com as pessoas, principalmente com seu marido. Ele olhou para a pasta e assentiu com uma risada como se estivesse impressionado com os poderes de observação dela. Eu adoraria ficar, mas tenho de sair. Minha esposa pode responder tudo sobre a casa. Entendemos que ela está um desastre e concordamos em colocar a culpa nos nossos filhos. Ele olhou para Melissa. Então eu telefono hoje à noite. Amo vocês, disse Melissa, ainda segurando a caixa. Após ouvir essas palavras, ele se foi, andando até o carro. Passou pela bola e não pareceu notá-la. Eu entendo, disse Elizabeth. Meu marido faz a mesma coisa. Área farmacêutica. Oh, disse Melissa. Ele fica cansado das viagens? Parece que não. Creio que ele prefere dirigir e descansar a cabeça, sabe? Em vez de ficar enjaulado em um escritório o dia inteiro. Enquanto você mostra casas e lida com pessoas em grandes transações. Elizabeth entrou e observou 12 coisas que teriam de mudar se eles quisessem efetuar uma venda. Mais primeiras impressões. Mas ela não queria enumerar todas naquele momento, porque também viu algo no rosto de Melissa que era próximo do pânico. Sabe, dizem que depois da morte e do divórcio a mudança é o momento mais estressante na nossa vida, se ela colocou uma mão no ombro da mulher. E provavelmente esta não é a primeira vez que vocês se mudam nos últimos anos. Melissa sacudiu a cabeça. Estas são as mesmas caixas que usamos na última vez. Elizabeth assentiu e viu que faltava tinta na campainha da porta, mas tentou focar a atenção. Você vai conseguir passar por isso. Naquele instante, um menino de cabelos louros espetados desceu correndo as escadas, seguido de perto por outro com uma raquete de tênis na mão. Ambos tinham mais ou menos a mesma idade da filha de Elizabeth e tinham energia suficiente para iluminar uma cidade pequena por um ano. Quem precisa de estações de força e de moinhos de vento quando se tem filhos adolescentes? Melissa suspirou. Você tem certeza? Tony Jordan começara o dia em um hotel luxuoso em Raleigh. Ele levantou-se cedo e estava se exercitando sozinho na sala de musculação, se ele amava o silêncio, e a maioria das pessoas que estava viajando não se exercitava às 5 da manhã. Então ele tomou um banho, se vestiu, comeu meia tigela de frutas e tomou um pouco de suco na área de café da manhã. Outros viajantes passavam apressados, comendo rosquinhas, waffles ou cereais açucarados. Ele precisava ficar em forma e manter a linha para poder continuar no jogo, e a sua saúde era uma parte importante disso. Ele sempre acreditara que se você tivesse saúde, tinha tudo. Tony olhou no espelho enquanto se dirigia para a saída. Seu cabelo cortado baixinho estava exatamente no comprimento certo.
A camisa e a gravata estavam firmes e envolviam seu pescoço de maneira forte e ampla. Seu bigode havia sido cortado rente ao lábio superior, com um cavanhaque no queixo. Ele tinha uma boa aparência. Parecia confiante. Para se preparar para a reunião mais tarde, ele deu um sorriso, estendeu uma mão e disse: "Olá, Sr. Barnes." Como afro-americano, ele sempre havia se sentido como se estivesse um passo atrás da maioria de seus colegas de trabalho e competidores brancos. Não porque lhe faltasse a habilidade, a capacidade ou a eloquência, mas simplesmente por causa da cor de sua pele. Se isso era real ou não, ele não sabia dizer. Como poderia se esgueirar para dentro da mente de alguém que o estava conhecendo pela primeira vez? Mas ele havia sentido os olhares de interrogação, o meio segundo de hesitação de alguém que apertava sua mão pela primeira vez. Ele já havia até mesmo sentido isso nos seus patrões na Brickville, principalmente em Tom Benet, um dos vice-presidentes. Tony o via como parte de mais um grupo de amigos influentes que crescerá junto na escola. Outro sujeito branco que conhecia alguém que conhecia outro alguém e que havia tido acesso facilitado à administração, abrindo caminho um pouco rápido demais na subida da escada do sucesso. Tony havia tentado impressionar o homem com sua habilidade em vendas, sua aparência tranquila e uma atitude que dizia: "Eu tenho tudo sob controle. Confie em mim." Mas Tom era um comprador difícil, e Tony não podia evitar imaginar se a cor de sua pele tinha algo a ver com isso. Aceitando a realidade que ele percebia, Tony jurou que simplesmente trabalharia mais duro, se esforçaria mais e atenderia a todas as expectativas. Mas no fundo de sua mente ele sentia que esse obstáculo invisível não era justo. Outras pessoas com a pele mais clara não tinham de lidar com isso, então por que ele deveria? O obstáculo diante dele naquele dia era o com. Não havia como contornar a dificuldade da venda. Mas o que era uma venda fácil? Até as vendas rápidas levavam tempo, preparação, conhecimento e apreciação. Este era o seu segredo: os inatingíveis. Lembrar nomes. Lembrar detalhes sobre a vida do cliente. Coisas como o taco de golfe de marca que ele tinha na mala. Calvin Barnes salivaria quando Tony lhe entregasse aquele taco, e deveria mesmo. Ele havia feito Tony perder algumas centenas de dólares, mas esse era um preço pequeno a pagar pelo olhar no rosto de seu patrão assim que ele ouvisse que Tony havia fechado o negócio. A sala de reuniões de diretoria era decorada com muito bom gosto, com um cheiro de couro enchendo o saguão enquanto ele entrava e colocava sua maleta de amostras sobre a mesa de madeira. Calvin Barnes, que não gostava de ser chamado de Calvin, entraria pela porta e apertaria a mão de Tony, de modo que o taco precisaria estar encostado na cadeira à esquerda de Tony, fora do alcance da visão. Ele colocou-o ali, depois o passou para dentro da cadeira e deixou que o cabo ficasse aparecendo sobre as costas dela. Quando ouviu vozes no corredor, colocou o taco novamente no chão. Ele precisava ser mais sutil. O Sr. Barnes entrou com outro homem, um rosto familiar, mas por um instante Tony congelou, incapaz de lembrar o nome do homem. Ele tentou relaxar e lembrar seu nome usando estratégias de memorização. Ele imaginou o homem de pé em um enorme aterro sanitário com um chapéu John Deere. Dearin. Esse era o seu último nome. Mas ele não conseguia lembrar por que estava de pé em um aterro. Tony, você se lembra? Phil Dearin, disse Tony, estendendo a mão. É bom vê-lo novamente. O homem pareceu perplexo, depois sorriu ao apertar a mão de Tony. O Sr. Barnes jogou a cabeça para trás e riu. Você me deve 20 dólares. Eu lhe disse que ele se lembraria, Phil. Seus olhos pousaram no taco de golfe. E o que temos aqui? Era disso que eu falava, Sr. Barnes, Tony disse. Ficarei chocado se ele não acrescentar pelo menos 30 metros a cada tacada. O seu trabalho é garantir que eles fiquem bem no meio. O Sr. Barnes pegou o taco e segurou-o. Ele era um jogador de golfe iniciante que jogava 3 vezes por semana e tinha planos de se aposentar e ir morar na Flórida.
30 metros a mais nas suas tacadas indicavam que Barnes podia explorar o seu jogo curto, o que significava que 72 tacadas para 18 buracos poderiam se resumir a 70. Talvez menos em um bom dia. O peso é perfeito, Tony. E o equilíbrio é fenomenal. Tony observou segurar o taco e tinha certeza de que havia feito a venda antes mesmo de abrir a maleta. Quando eles assinaram os papéis e cuidaram da parte legal da transação, Tony ficou de pé. Ele sabia que causava boa impressão com seu terno e gravata e seu porte atlético. Preciso fazer você voltar ao campo e trabalhar naquela sua tacada leve, disse o Sr. Barnes. Talvez na próxima vez, disse Tony sorrindo. Você não se importa de vir até aqui mesmo tão cedo? Não, não me importo. Gosto do passeio. Bem, estamos satisfeitos por fazer negócio com você, Tony, disse o Sr. Barnes. Diga a Coleman que eu mandei um abraço. Farei isso. Ah, e obrigado pelo taco novo. Ei, aproveite-o, está bem? Tony apertou a mão dos homens. Senhores, manteremos contato. Ele saiu da sala quase flutuando. Não havia sensação como a de fechar uma venda. Quando se aproximou dos elevadores, ele pôde ouvir Calvin Barnes se gabando do novo taco e do quanto ele queria tirar aquela tarde de folga e jogar os últimos 9 buracos no clube de golfe mais próximo. Enquanto esperava, Tony verificou seu telefone para ver se havia perdido alguma coisa durante a reunião, pois ele decidirá mantê-lo no bolso. Essa era outra coisa que ele sempre tentava fazer, valorizar os clientes o suficiente para fazer deles o foco principal. Nunca faça seus clientes sentirem que existe alguém no planeta mais importante do que eles. Eles são a sua prioridade. O tempo todo. Uma jovem desceu a escadaria branca diante dele, carregando uma pasta de couro e sorrindo. Ele guardou o telefone e retribuiu o sorriso. Vejo que você conseguiu a venda, disse ela. Ele assentiu confiante. É claro. Estou impressionada. A maioria dos caras sai correndo com o rabo entre as pernas. Tony estendeu a mão. Sou Tony Jordan. Verônica Drake, disse ela, apertando a mão dele. A mão dela era quente e macia. Trabalho para o Sr. Barnes. Serei o seu contato para a compra. Ela entregou-lhe seu cartão e roçou a mão dele levemente. Nada evidente, mas ele sentiu algo se acender com o toque dela. Verônica era jovial e magra, e Tony imaginou os dois juntos em algum restaurante conversando. Depois ele imaginou os dois à luz romântica de uma lareira, Verônica se inclinando para ele, com os lábios úmidos e suplicantes. Tudo isso aconteceu em um segundo enquanto ele olhava o cartão de visitas dela. Bem, Verônica Drake, suponho que a verei novamente quando voltar em 2 semanas. Estarei na expectativa, se ela disse, e a maneira como sorriu fez com que ele pensasse que ela falava sério. Ela se afastou e ele virou-se para observá-la com atenção um pouco exagerada. Enquanto esperava o elevador, seu telefone tocou e ele olhou a tela. Aviso bancário, transferência. Elizabeth, você está me matando, se ele sussurrou. Ali estava ele com a maior venda em meses, algo no qual ele havia trabalhado e planejado detalhadamente, e, bem no ápice do seu entusiasmo, ele recebia outro nocaute de sua esposa. Elizabeth estava sentada no pequeno puff branco, aos pés de sua cama, esfregando os pés. O tempo com Melissa havia sido bom, se ela pôde fazer uma lista de todos os reparos e decisões de preparações que tinham de ser feitos. Os 2 meninos não haviam tornado as coisas mais fáceis, mas as crianças sempre tinham uma maneira de complicar as vendas de casas. Era algo que simplesmente precisava ser resolvido e que se esperava poder atravessar. Havia sido um longo dia, com outra reunião à tarde, e depois tinha de estar em casa antes que Daniele chegasse do seu último dia de aula. Quando se sentou, Elizabeth estava exausta e pronta para se encolher e dormir, mas havia mais coisas a serem feitas. Sempre havia mais a ser feito. Mãe? Elizabeth não conseguia se mexer. Estou aqui dentro, Daniele.
Sua filha de 10 anos entrou carregando alguma coisa. Ela havia crescido vários centímetros no último ano, e seu corpo magro e longo se erguia como uma planta. Ela usava uma bonita faixa roxa na cabeça que iluminava seu rosto. Elizabeth podia ver seu pai ali, aquele sorriso claro, os olhos cheios de vida. Com a diferença que os olhos dela estavam um pouco abatidos. Aqui está o meu último boletim. Ainda tirei um OC. Elizabeth pegou e deu uma olhada, enquanto Daniele se sentava e tirava sua mochila. Oh, querida! Você tirou um em todas as outras matérias. Um sem matemática não é tão ruim assim. Mas você vai ter uma folga no verão, certo? Daniele inclinou-se para a frente e sua expressão entregou alguma coisa. Ela fungou e depois reagiu como se o quarto estivesse cheio de amônia. São os seus pés? Elizabeth timidamente afastou os pés. Sinto muito, querida. Estou sem talco para os pés. Este cheiro é terrível. Eu sei, Daniele. Eu só preciso tirar os sapatos por um instante. A filha olhou os pés de sua mãe, como se eles fossem lixo tóxico. Isso é, e nojento, se ela disse, com repugnância. Bem, não fique sentada aí olhando para eles. Por que você não me dá uma ajuda e dá uma esfregada neles bem ali? De jeito nenhum. Elizabeth riu. Garota, vá pôr a mesa para o jantar. Quando seu pai chegar em casa, você poderá mostrar o seu boletim a ele, está bem? Daniele levou seu boletim para a cozinha e Elizabeth estava sozinha outra vez. O odor não havia sido um problema até alguns anos atrás, e o talco antisséptico parecia cuidar disso. Mas talvez ela estivesse se enganando. Talvez o odor fosse sinal de um problema mais profundo. Em que ela estava pensando? Alguma doença? Algum problema com o fígado que saía pelos poros dos pés? Ela tinha uma amiga, Missy, que estava constantemente procurando na internet por diversas dores e ligando-as aos seus próprios sintomas. Um dia ela estava preocupada com um problema de pele e concluía que tinha melanoma. No dia seguinte, uma dor de cabeça seria diagnosticada por ela mesma como um tumor. Elizabeth jurou que não se tornaria uma hipocondríaca. Ela apenas tinha pés mal cheirosos. Ela pegou uma de suas sandálias e cheirou. Havia um queijo que foi servido no hotel onde ela e Tony ficaram na lua de mel que tinha o mesmo cheiro. Ela soltou o chinelo. É engraçado como um cheiro podia acionar seu cérebro a pensar em algo que aconteceu há 16 anos. Ela passou a mão sobre o edredom e pensou naquela primeira noite juntos. Toda a expectativa. Toda a excitação. Ela não dormia fazia 2 dias e o casamento havia passado como um flash. Quando sua cabeça bateu no travesseiro, na suíte de lua de mel, ela apagou. Tony havia ficado chateado. E qual é o macho de sangue quente que não ficaria? Mas tudo o que aquela fêmea de sangue quente precisava era de um pouco de compreensão e um pouco de benevolência. Ela compensou a sonolência da sua lua de mel no dia seguinte, mas foi algo sobre o qual eles tiveram de conversar. Tony havia falado bastante no ano em que eles namoraram e ficaram noivos, mas não muito depois que eles disseram o eu aceito. Algo prendeu sua língua e o rio de palavras foi diminuindo até se tornar um gotejar. Ela gostaria de poder encontrar a válvula ou de saber onde colocar o desentupidor para desobstruí-lo. Eles não tinham um casamento ruim. Não era como aquelas celebridades da TV que passavam de um relacionamento ao outro ou como o casal da rua deles que atirava coisas no gramado depois de cada discussão. Ela e Tony haviam gerado uma linda filha e tinham carreiras estáveis. Sim, ele era um pouco reservado e eles tinham se afastado, mas ela tinha certeza de que aquela distância não duraria para sempre. Não podia. Elizabeth afastou os chinelos, colocando-os o mais distante possível dentro do armário, depois foi para a cozinha para começar a preparar o jantar. Ela encheu uma panela de água, colocou-a no fogo e despejou o espaguete. A água começou a ferver lentamente, e ela mexeu o molho de tomate em uma panela ao lado.
Elizabeth observou o espaguete, sentindo que algo estava acontecendo. Algo estava fervendo dentro dela. Uma agitação que não podia tocar. Podemos chamar isso de inquietação ou anseio. Vamos chamar de medo. Talvez isso fosse tudo o que ela poderia esperar. Talvez o casamento não passasse disso. Ou a vida, para falar a verdade. Talvez eles estivessem destinados a seguir caminhos separados e ocasionalmente se encontrassem no meio. Mas ela tinha a sensação incômoda de que estava deixando passar alguma coisa, de que o casamento deles poderia ser mais do que duas pessoas com uma bela casa e que raramente passavam tempo juntas. Elizabeth estava ocupada com a salada e Daniele estava colocando guardanapos próximos a cada prato na mesa, quando a porta da garagem deu início ao seu som medonho, um estalido que ficará mais alto no último ano. Como Elizabeth estava tentando vender a própria casa, ela havia sugerido que eles mandassem a pessoa que conserta portas de garagens dar uma olhada. Mas Tony estava contente em deixar que ela estalasse e gritasse. Como o casamento deles. Acabo de ouvi-lo estacionar, Daniele. Será que ele vai ficar zangado com o meu C? Daniele perguntou. Seu olhar fez Elizabeth ficar em dúvida. Ela queria andar até a garagem e dizer a Tony que desse apoio à filha, que lhe dissesse alguma coisa positiva, para olhar o quanto o copo estava cheio e não para ver a única coisa que estava imperfeita. Eu já lhe disse, querida. Tirar um C não é tão mal assim. Está tudo bem. Ela disse isso para convencer não apenas Daniele, mas também a si mesma. Porque ela sabia que seu marido não acharia o mesmo. Dona Clara. Clara estava em seu quarto de guerra, como ela o chamava, quando teve a nítida impressão de que sua vida estava prestes a mudar. Era uma sensação de que ela estava prestes a fazer alguma coisa drástica, mas não fazia ideia do que era ou do motivo pelo qual ela deveria fazê-la. Saltar de paraquedas? Ela riu. Na sua idade o chão já era longe demais. Encontrar alguma mulher sem teto na esquina perto do mercado e dar-lhe um sanduíche? Ela havia feito isso no dia anterior. Clara sabia que a oração podia se tornar facilmente uma lista de coisas para Deus fazer. Simplesmente percorrer uma lista de desejos, necessidades ou coisas de que se espera e colocar um amém no final, o que era egoísta, independentemente de como fosse encarado. No cerne de todo o coração humano havia alguém que queria agradar a si mesmo, ela acreditava, e essa verdade lutava contra o poder da oração. A oração, no seu nível mais básico, era entrega. Como Jesus no jardim, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O irônico era que quando uma pessoa rendia a sua vontade, ela recebia a vontade de Deus, e depois recebia aquilo que realmente buscava o tempo todo. Era nisso que ela acreditava. Anteriormente em sua vida, ela havia considerado a oração como falar com Deus e contar as coisas a Ele. Era como subir no colo de um pai e explicar suas dores e decepções. Mas depois de algum tempo, ela descobriu a parte da oração que ouve, o permitir que o Espírito Santo de Deus se mova e a ajude a lembrar de coisas, e a desejar coisas que ela não havia pedido. No seu quarto de guerra, o pequeno closet, no segundo andar de sua casa, algo começou a se agitar. Não havia uma voz audível, nem letras misteriosas sobressaindo diante dela na confusão de palavras do jornal da manhã. Era simplesmente uma sensação de que Deus estava se movendo, empurrando-a para fora da sua zona de conforto. Ela não fazia ideia do que significava, e quanto mais orava e perguntava a Deus o que era aquela sensação, mais silencioso parecia que o Todo-Poderoso ficava. Seja o que for que tu queiras fazer, Senhor, estou disposta a ir contigo. Apenas guia-me. E então ela esperou.